Shalom, shalom, a paz para todos. Pastor Mário Teixeira com vocês. Nós estamos aqui para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Mas antes de nós lermos a Bíblia, eu gostaria de convidar vocês a curtir e se inscrever no nosso canal no YouTube. O canal do YouTube é o canal Curiosidades da Bíblia. Você pode entrar lá e se inscrever, nos ajudando. O canal é novo, nós precisamos de pessoas inscritas no nosso canal para engajamento. Então você pode se inscrever. Também, se você quiser receber o nosso primeiro volume do e-book Apocalipse sem Mistério, você nos chama no WhatsApp 021 9865 66072. Você vai estar recebendo aí o e-book diretamente da minha pessoa. Nós não temos pessoas trabalhando, vendendo, nada. Nós estamos distribuindo para você gratuitamente o e-book Apocalipse sem Mistério. Tudo isso aí que a gente já falou nos vídeos. Se você quiser assistir os nossos vídeos, são lançados nas redes sociais, e alguns ainda não estão no YouTube, mas nós vamos jogar todos os vídeos aqui no YouTube. Você pode assistir as videoaulas completas no YouTube. Então, é bênção do Senhor. Então, se você quiser, nos adiciona no WhatsApp, entre no nosso grupo Estudando a Bíblia no WhatsApp. Você vai estar sempre recebendo uma mensagem de edificação. Muito bem, vamos ler nosso... hoje falar sobre nós vamos ler hoje a partir do versículo 8. Nossa leitura hoje vai ser a partir do versículo 8. Versículos 8 e 9 é a nossa leitura bíblica hoje de Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9. A minha Bíblia, a versão é Revista e Corrigida Fiel. Então, você pode ter uma outra tradução aí, mas nós vamos ler na Revista e Corrigida Fiel. Diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram e nem deram glória. Bem, esse é o derramamento da quarta taça da ira de Deus. Esse é o quarto anjo que está derramando a sua taça. Quarto homem. Durante a quarta trombeta, 1/3 do sol e da lua e das estrelas foram atingidos com a escuridão, de modo que a terça parte deles se escureceu, conforme nós lemos lá
no capítulo 8 do Apocalipse, o versículo 12. Vamos ler para poder voltar lá. Nós já lemos no decorrer de nossas aulas, mas nós vamos voltar lá e reler o versículo 12 do capítulo 8 do Apocalipse. Aqui diz, ó: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite. Então nós estamos vendo aqui que esse quarto anjo, quando derrama essa quarta taça, ela já é um sentido praticamente diferente da questão da trombeta. Na trombeta houve escuridão. Então houve escuridão. O texto aqui diz que se escureceu o sol e a lua. Já nessa praga é chamada grandes calores. Aqui é diferente, aqui é algo que está afligindo o ser humano. Então aqui os homens vão sofrer, vão gemer sobre um calor aparentemente muito grande. Eles reagirão a um calor realmente abrasador nesse momento futuro. Nós já estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, uma onda muito forte de calor. Teve uma onda no início desse ano, de 2025, que é o ano que estamos, que é o ano corrente. Houve uma grande onda de calor muito grande. Mas o calor que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler é um calor que vai muito além do que nós podemos imaginar. Então essa passagem, ela mostra que Deus tem poder sobre estas pragas e que os homens reconhecerão esse fato. Então, no Egito, quando as pragas elas se intensificaram ao ponto de se tornar insuportável, os magos não puderam mais imitar como houve na primeira praga, na primeira praga que aconteceu ali no Egito. Então, nós estamos vivendo hoje, século XXI, tempos difíceis, porque a natureza tem sido afetada por muitas coisas. No entanto, esses mesmos homens serão tão vis que o texto bíblico diz que mesmo acontecendo essas pragas todas, não haverá arrependimento. Não haverá arrependimento. É o texto que está dizendo, não haverá arrependimento. Eles não irão se arrepender. Olha como é que é o coração do ser humano. Ele sofre, mas em vez de ele reconhecer que ele precisa do arrependimento do seu pecado, eles continuam fazendo coisas erradas,
e não se arrependem. As pragas sobre o Egito tiveram o efeito de endurecer o coração dos homens maus. E isso, da mesma forma, as pragas que aqui estão sendo lançadas irão endurecer os seguidores do anticristo e levá-los a desejar morrer do que servir a Deus propriamente. A palavra grega para arrepender-se aqui significa mudar de ideia sobre, sempre para melhor e moralmente. Então, Mateus capítulo 3, versículo 2, vamos ler a gente. Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus 3, 2. Diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso significa não só abandonar o pecado, mas também mudar de atitude a respeito dele. Mas o texto aqui em Apocalipse diz que esses homens, eles não estarão dispostos a fazer isso. Receberão um castigo por seus pecados até que se torne insuportável. E assim, o que eles irão fazer? Em vez de se arrependerem, eles irão blasfemar contra Deus por esse tipo de tratamento. Então, vamos ler aqui o capítulo 16 do Apocalipse agora, os versículos 10 e o 11. Vamos ler o versículo 10 e o 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemavam do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Então, olha só que coisa interessante, meus amigos e meus irmãos que estão me ouvindo. A quinta taça, ela é simbolicamente uma repetição da nona praga que aconteceu no Egito. Você quer ver isso? Vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. Vamos ler os versículos 21 até o versículo 22. Versículo 21 e o versículo 22. Olha o que aqui diz o texto. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas expensas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então, todas essas pragas que se assemelham àquelas derramadas sobre o Egito,
parecem muito mais intensas, porque depois que o Sol lançar seus raios de calor intenso em ondas que vão atormentar os seguidores do Anticristo, haverá uma mudança repetida naquela região da Terra. Então, a besta e seus seguidores, depois de atormentar o povo em atitude medonha de impiedade, rir dos gritos e dores dos santos, receberão de Deus castigo duplo pelos seus pecados. Então essa praga será derramada sobre o trono da besta, e o seu reino se fará tenebroso. Isso indica ainda a extensão das pragas. O reino fora dos seus domínios irão escapar desses juízos, como aconteceu com todas as nações ao redor do Egito. Mas que isso parece não haver dúvida nenhuma de que o povo de Deus, sendo eles tanto judeus como gentios, desse reino também irão escapar, como ocorreu no Egito. Isso está claramente indicando na primeira taça e também aqui no texto. Então, não se sabe literalmente por quanto tempo as pragas irão durar, mas quando a quinta taça for derramada, os homens ainda estarão sofrendo com as úlceras da primeira taça. Eles também estarão sentindo dores ou os efeitos de outras taças, mas não irão se arrepender. A coisa está tão tensa aqui que eles já estão decididos a blasfemar contra o Deus do céu. Os homens irão se aprofundar na sua impiedade e rebeldia, e provavelmente, meus irmãos, ficarão piores a cada praga. Isso quer dizer que eles, em vez de se arrependerem, eles vão ficar cada vez mais pecaminosos, mais ímpios, serão mais mal ainda do que antes das pragas. O principal objetivo dessas pragas é castigar a rebelião deles contra Deus e as suas obras, que se tornaram insuportável para Deus, como nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Então, nós vamos ler agora também o versículo 12 para terminarmos essa videoaula de hoje. Versículo 12 do capítulo 16. Capítulo 16 do Apocalipse, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Bem, essa praga, ela é uma praga literal, e ela é tão literal quanto qualquer uma das outras. Então, o fato aqui ocorrerá no final daquilo que nós interpretamos como a grande tribulação. Isso vai ocorrer um pouco antes da chamada guerra
do Amargedon, e depois de o anticristo haver conquistado os países do norte e do leste. Então, ele irá reunir as nações recém-conquistadas e as que ele conquistou nos primeiros 3 anos e meio, além de outros aliados, para lutar contra Cristo lá no Meguido, ou no local onde podemos chamar de Amargedon. Então, o esgotamento do Eufrates irá preparar o caminho para aqueles que virão do Oriente. Então, muitas pessoas interpretam e veem nessa passagem o encolhimento do Império Turco, que passou de grande potência para um estado pequeno, a qual é até o dia de hoje. Então essa taça, portanto, já se teria cumprido se essa ideia fosse verdade. Mas essa ideia, ela é totalmente antibíblica, como comprova o seguinte. Primeiro, tal interpretação leva a passagem que é fora do contexto adequado e destrói o significado literal do texto. Se ela se refere à decadência passada por um império, então haveria motivos para pensar que todos os selos, trombetas e os 5 primeiras taças já estiveram cumpridos no passado. Neste caso, estaríamos vivendo agora o cumprimento do consórcio de nações para o Amargedon pelos 3 espíritos imundos. No entanto, temos a certeza de que esse não é o caso, pois não vemos e não vimos se cumprir em nossos dias nenhum desses terríveis acontecimentos aqui registrados. O fato do Império Turco ter sido reduzido praticamente a nada em comparação com o que costumava ser, não há prova alguma que isso seja cumprimento da 6ª taça, mas que a diminuição de qualquer outro império, a profecia deixa claro que os 4 reinos que se formaram no Império de Alexandre existirão como 4 reinos separados no futuro, que é o antigo Império Romano. Então, meus irmãos, se tomarmos qualquer uma das 21 passagens na Bíblia em que o rio Eufrates é mencionado, ou qualquer uma das 5 passagens que mencionam a grande rio Eufrates, e substituir a expressão por Império Turco, não haverá significado razoável para a passagem. O rio Eufrates é o mesmo em ambos os testamentos, significa sempre um rio literal lá na antiga Ásia e nunca simboliza outra coisa na Escritura Sagrada. Então, todas as coisas e todas as outras taças, bem como os juízos de selos e trombeta, são literal e não simbólico. Então, nenhum rei oriental atacou o descendente do Império Turco ainda. E não temos nenhum registro nas Escrituras que isso vai acontecer. Então, são coisas interessantes e só lendo a história nós vamos entender tudo isso a qual estou falando com vocês. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima vídeo aula. Deus abençoe.